Meus irmãos, a paz do Senhor. Vamos colocar de pé. Abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo de número 37 em diante. Ouvindo eles isto, são as primeiras conversões. Compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava, e os exortava dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo, partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Todos podem tomar o seu lugar. Meus irmãos, o texto que nós vamos meditar nessa manhã, ele fala a respeito das primeiras conversões, como consequência da descida do Espírito Santo no Pentecostes. O discurso de Pedro, que foi um sermão marcante, muita gente se entregou a Cristo. Nessa primeira leva de convertidos após o Pentecostes, aqui se diz um número: agregaram-se quase 3.000 almas, muita gente. Pedro estava tocado, inflamado pela presença do Espírito, a questão da cidade incomodada pela manifestação do poder de Deus, quando da descida do Espírito sobre eles no cenáculo. E aqui a gente fala de conversão como algo que marcou aquele momento. O discurso de Pedro foi um discurso convincente, poderoso, foi algo ungido. E aquelas pessoas, quando ouviram a mensagem do Evangelho, o texto aqui diz que compungiram-se em seu coração, porque o Evangelho é assim. O Evangelho começa a transformar de dentro para fora. O Evangelho muda a essência de uma pessoa. O Evangelho transforma o coração. O Evangelho desvenda os olhos, tira a trava dos olhos e faz a pessoa enxergar a verdade. O Evangelho traz luz, traz paz. E naquele dia, quando eles ouviram a mensagem do Evangelho, o coração deles foi quebrantado, porque a mensagem do Evangelho quebranta o coração da pessoa mais difícil. A mensagem do Evangelho é capaz de derrubar muralhas. A mensagem do Evangelho é capaz de quebrar os corações de pedra. Talvez seja essa a nossa história.
Talvez tenhamos nós mesmos, alguns de nós, vivido situações assim, de que alguém olhava para nós e dizia: não vai ser crente nunca, não vai mudar nunca, não vai ser de Jesus nunca. E por causa da história de vida de cada um de nós, talvez nem nós mesmos pensássemos que estaríamos aqui na presença de Deus. Mas olha o que Jesus fez. Jesus pegou aquele vaso duro que não se quebrava, aquele coração empedernido, e destruiu as fortalezas, derrubou as amarras, e agora você está aqui na presença do Senhor, dando glória a Deus, porque o Evangelho constrange o coração da pessoa. Glória a Deus. A Bíblia diz que compungiram-se no seu coração e perguntaram a Pedro: que nós faremos, varões e irmãos? Essa mesma pergunta foi feita um dia lá na carceragem da cidade de Filipos, quando Paulo e Silas, presos no tronco, louvavam a Deus perto da meia-noite, oravam, cantavam louvores, e de repente, depois de apanharem, depois de passarem por constrangimento, agora eles não estão tendo sono, e eles começam a louvar. A Bíblia diz em Atos 16, que houve um terremoto que abalou a carceragem, as portas das prisões de todos foram abertas, e eles foram livres. E o carcereiro de Filipos, depois daquela situação de ver a prisão aberta, temendo por sua própria vida, queria se matar, e Paulo diz assim: não faça tal coisa. E ele, vendo que era Deus que estava agindo, ele pergunta para o apóstolo: o que eu faço para ser salvo? E Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo, tu e a tua casa. O que é necessário fazer quando a gente está perdido? E aqui é uma pergunta, e eles perguntam aos apóstolos: o que faremos? Perguntam a Pedro e aos demais: o que faremos? E aí a gente chega no cerne da mensagem do Evangelho. O Evangelho conduz o homem ao arrependimento. O arrependimento para perdão dos pecados, o arrependimento para mudança de vida. Isso quer dizer que antes do Evangelho chegar na nossa vida ou na sua vida, que nos ouve pela internet, pelas redes sociais, através dos meios de comunicação, antes do Evangelho entrar na sua casa, na sua vida, você que está presente aqui, com certeza você tinha os seus valores, ou não tinha os seus valores, tinha seu modo de viver, você vivia conforme aquilo que você acreditava, mas um dia a luz do Evangelho chegou, e quando o Evangelho chega, tem coisa que passa a incomodar a gente, tem coisa que a gente fazia, mas o Evangelho mostra que a gente não deve fazer mais, tem coisa que a gente pensava, mas o Evangelho mostra que a nossa mente agora é a mente de Cristo, e nós não podemos usá-la para outra coisa. Quando o Evangelho entra, o Evangelho transforma o nosso modo de vida, transforma a nossa história, transforma a nossa consciência. Glória a Deus. O que é necessário fazer? Arrependei-vos. O arrependimento está no cerne da mensagem do Evangelho. Existem pessoas que vivem a vida e dizem: eu não me arrependo de nada, o que eu fiz está feito, o que eu falei está falado, eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. É a verdadeira árvore, o pau que nasce torto, né, que não tem conserto, que a pessoa diz: esse não tem como resolver. Mas eu conheço o carpinteiro de Nazaré. Ele pega a ferramenta que tem e transforma aquilo que está torto, aplana a madeira, dá nova forma. E tem uma certeza: quando você se arrepende, vem a Cristo, você vem do jeito que você tiver, mas você não fica do jeito que está. Você vem com a sua carga, vem com os seus pesos, vem com os seus pecados, mas você não os carregará mais, porque o Evangelho vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida. O Evangelho traz em si o ato do arrependimento como exigência. E aquele que diz: eu não mudo,
eu não faço, eu nasci dessa forma. Quando encontra Jesus, o arrependimento transforma essa pessoa, entregando-se a Cristo, e essa pessoa é mudada. Pedro fala: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. E ele fala aqui de uma ordenança importante da igreja. E quando a pessoa se converte, quando a pessoa se entrega a Cristo, ele deve, através do arrependimento, mudar a sua vida. E ato contínuo precisa ser batizado, porque é uma ordem dada por Jesus, é uma confissão pública da fé. É necessário, não é normal que alguém fique na igreja, congregue, fique anos e anos e anos e não queira se comprometer, que não queira se batizar, que não queira tomar uma posição. Deus não te chamou para ser turista gospel, Deus não te chamou para ser turista de igreja, Deus não te chamou para ficar na plateia admirando o espetáculo, olhando alguém cantar lindamente, orar lindamente, pregar lindamente. Deus quer usar você para fazer alguma coisa, e é necessário, se você entendeu a voz do Evangelho, dizer: eu me rendo, eu me entrego, e fazer o processo todo, porque Deus quer usar você. Você não é só espectador, você é parte disso, e Deus conta contigo. Quem pode levantar a sua mão para o céu e adorar a Jesus? Glória a Deus. Arrependei-vos e sejam batizados. O Evangelho traz também o perdão dos pecados. A fé em Jesus faz isso. Os nossos pecados, conforme Isaías 59 diz, que nos separam do nosso Deus. Pecado é errar o alvo, errar o passo. Pecado separa. Jesus vem para perdoar. Jesus vem para ligar de volta. Jesus vem para reconectar o que está perdido. O Evangelho traz o perdão dos pecados. Isso quer dizer que aquele que conheceu a mensagem do Evangelho não precisa ficar carregando o fardo dos pecados. Aquele que conheceu o Evangelho não precisa carregar o peso da condenação. Aquele que conheceu o Evangelho está livre dessas coisas, porque quando o Evangelho chega, quando a palavra de Jesus entra no nosso coração, os nossos pecados são perdoados. Eu era perdido, mas eu fui achado. Eu estava indo para o inferno, agora vou para o céu. Eu estava longe dele, mas ele me trouxe para perto, porque o Evangelho traz perdão. Oh, glória! Quem já foi perdoado, levanta a mão. Quem já foi perdoado, adora Jesus. Quem foi muito perdoado, adora mais, entrega mais. Quem recebeu muito, entrega muito. Então adora o nome de Jesus Cristo. Aleluia! Eu não sei vocês, mas eu estou sentindo a presença de Jesus. O perdão vem na mensagem do Evangelho, na ação de Jesus em nós. E Paulo diz assim: olha, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. O Evangelho não reforma a sua vida, o Evangelho transforma. O que é reformado conserva características das coisas velhas. O que é transformado se torna novo. Você não é mais quem você era. Com certeza você ainda não é o que você precisa ser. Mas também com certeza você não é o que você já foi. Pode dar glória a Jesus por isso. Ainda não atingimos a estatura que deveremos atingir, mas não somos mais os mesmos que éramos. Porque o Evangelho mudou a nossa história, mudou a nossa vida, transformou nossos valores, transformou nosso coração, transformou aquilo que nós tínhamos como essência. O Evangelho trouxe perdão, o Evangelho trouxe vida nova, o Evangelho transformou nosso coração, a nossa mente. O Evangelho mudou a essência de nós. O Evangelho, com o perdão que traz, faz a gente viver em alegria, porque a cédula de condenação que era contra nós, Jesus a tomou.
Jesus a cravou na cruz, e ele diz assim: você está perdoada, você está perdoado, você não é mais o mesmo, você foi mudado por causa do Evangelho. Levanta a mão e adore, glorifica o nome de Jesus, e diga como o irmão Lázaro cantou: deixa eu adorá-lo, deixa eu adorá-lo. Adore, 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 porque o Evangelho mudou você. Glória a Deus. O arrependimento também traz no seu bojo a mudança do comportamento. Quem falava mentira não fala mais. Quem era fofoqueiro não pode ser mais. Quem se metia na vida dos outros não pode se meter mais, porque se faz isso, está faltando transformação do Evangelho. Quem andava em rodas de conversas inúteis, assentado na roda dos escarnecedores, dando fruto podre na vida, agora tem que dar fruto bom, porque foi chamado pelo Evangelho, transformado, perdoado, mudado, e não tem jeito. A árvore boa não pode dar mau fruto. Se dá mau fruto, tem alguma coisa errada. O Evangelho traz arrependimento. Eu vou precisar de mais retorno, um pouco mais de frente, que a voz está indo embora. Arrependei-vos, sejam perdoados, recebereis o dom do Espírito Santo. Aí eu vou descendo um pouco mais. Aqueles que converteram-se foram batizados, os que de bom grado receberam a palavra, e agregaram-se à igreja quase 3.000 almas. Que hora começou esse batismo e que hora que ele terminou? Como é que foi isso? Se tem uma das coisas que eu queria ter visto, era isso aqui. Para começar, Jerusalém não tinha rio, não tinha abundância de água. Como é que isso aconteceu? Eu queria ter visto. Mas a Bíblia diz que eles foram batizados, agregaram-se à igreja. E aí vem o texto que me chama a atenção, que é dele que eu quero extrair um pouco mais de lições para nós. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Vamos falar juntos? E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. A primeira palavra que me chama a atenção e me salta aos olhos é a palavra perseverança. No tempo em que nós estamos vivendo, está faltando perseverança para um monte de gente. Está chovendo, não vou, deu um espirro, desanimei, alguém esqueceu de me dar a paz do Senhor, estou indo embora, alguém esqueceu do meu aniversário, alguém falou não sei o que, está difícil, perdeu o emprego, aconteceu situação. Eu quero te dizer uma coisa: a perseverança só é perseverança quando está comparada numa situação de adversidade. A perseverança só é perseverança quando o problema, o enfrentamento chega. Você só persevera de verdade é quando a luta se levanta, porque na bonança você vai surfando na onda, vai voando nas asas do vento, mas quando o problema chega é que Deus vai dizer: eu te plantei aqui, você fica aqui, eu te coloquei aqui, você não sai, eu te coloquei na minha casa e você permanece. Perseverança só é perseverança quando a gente aguenta firme. O vento está soprando, aguenta firme, a onda levantou, aguenta firme. Pode adorar a Jesus, levanta a mão e adore. Aguenta firme. Perseverança só é perseverança dentro dessa situação. Perseverar na hora do banquete, na hora da saúde boa, na hora da conta com dinheiro. Perseverar quando o vento está favorável. Isso aí não te exige nada. Mas perseverar mesmo quando as coisas estão contrárias. A Bíblia diz que eles perseveravam. Eles perseveravam na doutrina. Isso aqui quer dizer que eles enfrentavam uma mudança de conceito. Porque vindos do judaísmo, vindos de outra base religiosa, começando a vida da fé em Cristo,
Muitos desses crentes iam ser rejeitados, muitos deles iam ser perseguidos, muitos deles iriam morrer. A Bíblia conta a história de Saulo de Tarso, que respirando ameaças contra eles, entrava nas casas e nas sinagogas e matava as mulheres, as crianças, os arrastava aos tribunais. Tem uma palavra para você: perseverar na doutrina exige de você peito aberto para enfrentar a ventania. Perseverar na doutrina exige de você coragem, porque o mundo quer seduzir. Não precisa ser desse jeito, não precisa ser dessa forma. Para que ser tão crente assim? Todo dia na igreja, é escola dominical, culto à noite, culto segunda, GV, tem teologia quarta-feira, congregação, coral, círculo de oração, é todo dia, todo dia. Eu tenho a notícia para dar para você que critica: eu já estou ensaiando, porque lá no céu não vai ter dia nem noite, vai ser all time, todo tempo, todo dia, todo momento. E eu já estou me acostumando. Glória! É todo dia mesmo, já estou me acostumando. Porque quando chegar lá vai ser para sempre. Então já estou começando a me acostumar aqui. Então eu gosto de congregar, e você? Eu gosto de estar na presença de Deus, e você? Eu gosto de estar adorando a Deus, e você? Perseverar na doutrina exige de você compromisso. Perseverar no ensino da palavra de Deus. As pessoas vão criticar, vão colocar defeito. Agora fulana não é mais o que era, agora virou santinha, agora virou santarrão, agora virou não sei o que. Eu prefiro ser chamado de santo do que de ser chamado de mundano, de devasso, de perdido, de imoral, de indecente. Eu prefiro ter esse nome, não tem problema. Eu sei que eu não sou santo como Deus é, mas o meu modelo é Ele. Eu estou olhando para Ele, eu persevero na doutrina dEle, que um dia Ele vai me transformando de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, e um dia a gente alcança a estatura de varão perfeito. Persevera na doutrina. Mas perseverar na doutrina vai exigir você conhecer a doutrina, aí já é outra conversa. Porque conhecer a doutrina exige ler, exige conhecer a palavra de Deus, exige estudar, exige tempo de devoção, tempo de dedicação. E nós estamos vivendo um tempo de gente rasa, só andando na superfície, só comendo um mingauzinho. Quando a coisa aperta um pouquinho, já está correndo. Persevera na doutrina, mergulha fundo. Sabe por quê? Porque esse poço tem água. Entra dentro, vai para dentro, mergulha nele e seja mudado e transformado com o conhecimento da palavra de Deus. Como é que o homem purifica o seu caminho? É observando conforme a palavra de Deus. Como é que você resiste ao pecado? É guardando a palavra no coração. Eu escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar, não pecar, não pecar, não pecar contra ti. Levante a sua mão para o céu e adore a Jesus. Eita glória! 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 Perseveravam na comunhão e no partir do pão. Não é com vocês, é com os crentes de outras igrejas. Mas tem gente trocando a comunhão, a ceia do Senhor pelo churrasco, pelo futebol, pelo passeio. Não é errado comer o churrasco, passear, tirar férias, não é errado, mas dê prioridade às coisas de Deus. Está trocando a ceia do Senhor por qualquer coisa. Eles perseveravam. E sabe o que a igreja primitiva fazia? Celebrava a ceia todo dia. Porque eles tinham uma expectativa que Jesus ia voltar. Eles falavam assim: nós não podemos perder a oportunidade. A expectativa deles era assim: Jesus não vai voltar amanhã, Jesus vai voltar hoje. E a gente pode celebrar a última ceia agora. Quando terminava o culto, os não convertidos eram dispensados, e eles cercavam a mesa do Senhor. Só que alguns começaram a desprezar isso. E você? E você? Como é que está a sua vida de devoção, de aplicação à comunhão e ao partir do pão? E aí entra a outra parte.
a perseverança nas orações. Orar é algo que deve ocupar a nossa vida. Você ora particularmente? Você tem a vida de oração diária? Você tem o hábito de jejuar e buscar a presença de Deus? Está fazendo isso? Não é coisa que você faz para se exibir, é coisa que você faz diante dele. Não é para se mostrar, é fechar a porta do quarto, entrar em secreto, falar com ele em secreto. Como é que está a sua vida de oração, a perseverança na oração? Eu me lembrei da irmã Luzinete, lá de Apiacá. Ela já está com o Senhor já há alguns anos, mãe do diácono Josias. E a irmã Nete dizia assim: pastor, eu oro porque eu preciso de orar. E ela dizia isso sempre: eu preciso de orar. E aquela irmã era firme na oração comunitária, oração na igreja, nos cultos de oração, no círculo de oração. Mas era uma senhora com o joelho marcado de orar. Como está a nossa vida de oração? Porque perseverar na oração exige compromisso. Perseverar na oração exige dedicação. Porque tantas outras coisas podem surgir, atividades podem aparecer, compromissos podem aparecer, problemas podem surgir, cansaço pode tomar o seu corpo, a sua mente, e você pode ter a ideia de que você pode postergar, protelar o seu compromisso da oração. Como está a nossa vida de oração? Perseverar na oração exige esse compromisso de nós, e nós precisamos manter acesa a chama da oração. Pessoas que oram marcam a sua família, pessoas que oram marcam a sua geração, pessoas que oram marcam a sua cidade, marcam até o lugar onde estão, porque a oração faz a diferença na vida de alguém. Alguns anos atrás eu vi um filme chamado Quarto de Guerra, e eu gostaria que todos vissem. Quem já viu, veja de novo. Tenha compromisso com a oração. Pastor Queresia está mandando o povo ver filme. Estou mesmo. Você só não pode ver coisa que não é boa. Não deve ver coisa imoral. Não deve ver coisa indecente. Não deve ficar na tela vendo pornografia, fofoca, um monte de coisa. Isso você não deve. Mas ver coisa que edifica, pode ver. Veja coisas que edificam. Não coloque coisa má diante dos seus olhos. Não permita coisa má dentro da sua casa. Mas coisa boa, abre a porta e deixa entrar. Porque coisas boas edificam a sua vida. A oração fará a diferença na vida de quem ora, na vida de quem está perto, na vida da família. Perseverar na oração exige dedicação. E olha, aqui eles estão dizendo da oração pessoal, a oração individual, que deve marcar a vida de cada crente. Nós oramos porque através da oração a gente fala com Ele, através da oração a gente se derrama diante dEle. Nós oramos não é porque Deus precisa ouvir a nossa voz, é porque nós precisamos falar com Ele, é diferente. Nós oramos não é porque Deus precisa ser informado dos nossos problemas, Ele já sabe de todas as coisas. Nós oramos para poder a gente ter a humildade de reconhecer que a gente não resolve nada, não pode nada, e a gente depende daquele que pode todas as coisas. Nós oramos por causa de dependência, nós oramos porque nós cremos, e a oração nos aproxima daquele que é o nosso Pai. Persevera na oração, persevere, gaste tempo com a oração, gaste tempo com a sua vida devocional, gaste tempo com a sua vida na presença de Deus. Mas eles também falam aqui da oração comunitária. Tem o culto de oração? Venha. Tem algum movimento de oração? Participe. Vai orar para alguém no hospital? Vamos para frente do hospital, cantar e orar? Participe. Dê aquilo que você tem. Entregue aquilo que você carrega. Se você tem aí dentro do seu coração um bom depósito, compartilhe isso, porque tem gente precisando. Persevere na oração.
A oração mostra que a gente é dependente, a oração nos traz a presença de Deus também. A oração é algo essencial para a vida do crente, leitura da palavra e oração. Um dia, uma pessoa perguntou ao doutor A.W. Tozer. Tozer é um grande escritor devocional, um grande homem de Deus do século passado, um grande pastor. E alguém perguntou para ele o seguinte: doutor Tozer, qual é mais importante para o crente, ler a Bíblia ou orar? E ele olhou para a pessoa, olhou de volta, e a pessoa perguntou: o que é mais importante, ler a Bíblia ou orar? Ele falou assim: olha, vou te dar uma resposta com uma pergunta: qual a asa que é mais importante para o pássaro, a da direita ou a da esquerda? E aí a pessoa pensou: tem que ter as duas asas. Em casa se cria galinha, e quando a galinha começa a fugir, se corta uma das asas, não corta as duas, corta uma, porque ela não tem equilíbrio de voo. Quer te dizer uma coisa: a oração é uma asa, a palavra é a outra asa, e você precisa das duas. Então as duas são importantes. Levante a mão para o céu. Através da palavra Deus fala com você, através da oração você fala com Ele, através da palavra Deus mostra a revelação dEle, e quando você ora, você se revela para Deus e se entrega para Deus. Então adore o nome de Jesus e seja um crente de oração. Seja um homem de oração. Havia temor em toda a alma. Gente, um dia eu estava conversando com o pastor Vinícius, ele me disse uma frase e eu guardei: o temor é o limite de tudo. Se você não tiver temor, já era. O temor é o limite. Não tem como te vigiar 24 horas. E nós não estamos aqui para isso. Se não houver temor na nossa alma, onde nós vamos estar? O temor é o limite que nós precisamos ter, é a cerca que nós não podemos ultrapassar. Em toda alma deve haver temor, porque se o temor de Deus estiver em nós, a gente até tem vontade de fazer alguma coisa, mas não vai fazer. A gente até quer falar alguma coisa, mas não vai falar. A gente até quer ir a algum lugar, mas a gente não vai, porque o temor é o nosso limite. O limite é o temor. Até onde o temor de Deus existe, você está guardado, porque o temor te guarda, o temor te protege. Ter temor de Deus te impede de ir além dos seus limites, porque o temor de Deus é algo essencial para a nossa vida. Tem que ter temor na sua mente, tem que ter temor no seu coração, tem que ter temor na nossa alma. O temor tem que tomar a nossa vida. Não é ter medo de Deus, é ter respeito. Não é ter medo de Deus, é honrá-lo. Deus não está aqui para você ficar com medo dele, para alguém dizer: olha, o bicho papão vai chegar. Não tem nada disso. Deus é Deus que te guarda, mas o temor te impõe um limite até onde você pode honrá-lo. Em cada alma havia temor. Muitas maravilhas se faziam pelos apóstolos. E aí, meus irmãos, tem muitas maravilhas que nós não vemos, porque nós não temos o temor que deveríamos ter. Muitas maravilhas você poderia fazer, mas não faz porque falta o temor. E agora a palavra é para nós. O que está faltando em nós? Para a gente ver as maravilhas que eles viram, para a gente fazer o que eles fizeram. O que está faltando em você? Porque a palavra não é como o irmão me disse: ah, pastor, a palavra hoje foi uma marreta, igual a sexta-feira. Fulana tinha que estar aqui para levar essa marretada. A palavra é para você, não é para fulana. A palavra é para mim, não é para o outro que não veio. Se fosse para o outro, ele estava aqui. Ele não está aqui, então não é para ele, é para nós. A gente recebe a palavra porque através da palavra Ele nos corrige, Ele nos alimenta, Ele nos levanta. A palavra muda a nossa vida. Em cada alma havia temor e maravilhas se faziam. Todos criam, estavam juntos, tinham tudo em comum. Versículo de número 46. Perseverando unânimes todos os dias. Aí eu quero falar sobre unanimidade. Já fechei a Bíblia. Alguém diz assim: ninguém é unanimidade. Tá,
Somos pessoas diferentes, eu penso de um jeito, você pensa de outro, cada um pensa de um jeito. Irmãos não pensam igual. Gêmeos não pensam igual. Somos indivíduos distintos, normal, muito normal. Mas unanimidade não é ser igual pinguim, todo mundo igual. É ter o mesmo coração. É andar na mesma intenção, nesse caso aqui. A unanimidade é ter concordância quanto ao caminho que está sendo trilhado. Eles eram unânimes. Porque o dia que um puxar para um lado, outro puxar para o outro, o dia que foi igual o pato e o cabrito puxa para a água, o cabrito puxa para o morro. Um dia um vai para um lado, outro vai para o outro. O dia que a gente começar a viver em cabo de guerra, um puxa de um lado, outro puxa do outro. O dia que não houver um só coração, a igreja acaba, porque o reino dividido não subsiste, mas o reino de Deus permanece por causa da unidade. Eu sou diferente de você, mas em Cristo nós somos um. Nós não pensamos da mesma forma, mas em Cristo nós temos convergência. Nós não temos os mesmos valores às vezes, mas nós abrimos mão da divergência, nós olhamos para o alvo, nós andamos com Jesus, nós caminhamos com Jesus, e nós vamos com Ele. Essa palavra é para dizer para nós, precisamos de unidade, unanimidade. Unanimidade quer dizer o seguinte, eu lembrei disso na eleição do nosso pastor, quando ele foi escolhido para suceder o pastor Gideão. Na reunião de obreiros não teve um contra, todo mundo aprovou. Isso é unanimidade. As pessoas poderiam dizer assim: mas eu não gosto do jeito, o pastor não prega, o pastor é isso, mas aprovaram, houve unanimidade naquilo. Você continua sendo você, mas você é capaz de caminhar junto com o outro. Você continua sendo você, mas é capaz de andar na mesma direção. Até porque eu tenho que te dar um aviso: o céu não tem gueto, o céu não tem caixinha, o céu não tem repartição. Não tem a repartição do muito crente, do menos crente, daquele que é um vaso, daquele que está aceso, daquele que não é. O céu é um lugar que nós estaremos para sempre com o Senhor. Não tem caixinha. E se você não consegue andar junto aqui, como é que vai ficar junto lá? Se você não consegue andar junto aqui, como é que vai viver junto lá? Então começa a suportar esse crente, começa a suportar essa pessoa, porque na eternidade vai ser para sempre. Oh glória, oh glória, oh glória. Ei! A gente pode aproveitar esse tempo para fazer uma medida. Como é que está a minha perseverança? Está chegando o final de 2023. De 1 a 10, perseverança quanto? De 1 a 10, unanimidade quanto? De 1 a 10, firmeza e constância quanto? Nós vamos cear no início do ano, mas a pergunta eu vou fazer agora. Examine-se a si mesmo. Já se examinou? Já fez um autoexame? O autoexame pode salvar a sua vida. O autoexame pode livrar você da morte. Uma irmã querida, um dia, na sua higiene do seu banho, percebeu um nódulo no seu seio. Um autoexame. Correu, tratou, curou. Conheço a história de outra, mãe de um pastor querido nosso, minha amiga de juventude da UMAD-NF, fez o autoexame, descobriu, ficou com vergonha, não contou, encobriu a doença, ficou grávida, não pôde tratar, o neném nasceu, e ela morreu com algumas semanas, porque fazendo o autoexame, percebeu o problema e não se tratou. Na vida de fé, faça o autoexame. Se existe algum nódulo, se existe algum caroço, o médico dos médicos, aquele que limpa a alma, limpa a mente e o coração, ele está aqui dizendo: eu vou transformar tudo isso. Faça o autoexame. Você não tem direito de examinar o outro, você pode examinar a si mesmo.
De 1 a 10, perseverança quanto? De 1 a 10, unanimidade quanto? De 1 a 10, constância quanto? Até onde você vai com Jesus? Até onde você fica com Ele? Você aguenta até a corda arrebentar? Se arrebentar, você fica de que lado? Você fica com o mundo ou fica com Jesus? Se arrebentar, você fica com os amigos da farra ou fica com Jesus Cristo? De que lado você fica? De 1 a 10, comprometimento quanto? Eu resolvi que de 1 a 10 é o máximo. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se travar, no auge imprevisto, na frente me encontrar, até que eu possa ver na glória. Aleluia! E a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos aqueles que amam e aguardam a vinda de Jesus. Que todos digam